E é esse o tema que vamos estudar hoje, acerca dos que se desviam. Meu irmão, que não seja você, que não seja eu. Se é preciso vigiar, vamos vigiar. Vamos olhar com atenção para a nossa vida espiritual. Vamos olhar com atenção os nossos filhos, os nossos maridos, as nossas esposas, a nossa casa, aqueles a quem nós amamos, acerca dos que se desviam. Esse é um tema que, confesso aos irmãos, que muitas vezes nós enfrentamos isso com muita tristeza. Mas o que nós podemos fazer, o que a igreja pode fazer em relação acerca dos que se desviam? Tiago 5, capítulo 5, versículo 19. Tiago escreve assim: meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Tiago está falando aqui em relação aos que se desviam. Então, isso é uma realidade? É uma realidade. Triste realidade, sim. Mas nós vamos ficar vendo isso passar, isso acontecer. Vamos orar? Pai Celestial, nós louvamos ao Senhor, porque estamos na Tua casa. Estamos aqui prontos para ouvir a Tua palavra. Pai, nós entoamos louvores ao Senhor, que esse louvor tenha chegado com cheiro suave às Tuas narinas, porque foi do nosso coração. Nós não cansamos de dizer que nós Te amamos, que temos o prazer de Te servir, o prazer de estar na Tua casa. Pai, o prazer de ouvir a Tua palavra, de aprender mais do Senhor. Meu Deus, que o temor e o tremor do Senhor seja sobre o nosso coração. Meu Pai Celestial, para podermos aprender, colocar em prática e viver uma vida em santidade, que foi para isso que o Senhor nos chamou. Fala conosco através dessa lição. Meu Deus, traz as mentes cativas ao Senhor Jesus. Nós repreendemos do nosso meio toda e qualquer distração. É que oramos a Ti no nome santo de Jesus. Amém? Gente, o mundo animal nos ensina que a ovelha e o porco, eles agem de diferente forma diante de uma poça de lama. Se a ovelha cai dentro de um poço de lama, ela vai gritar, ela vai chorar, até que alguém a tire daquele lugar, porque ela não vai se sentir confortável ali. Mas se um porco cai dentro de uma poça de lama, ele vai festejar, ele vai rolar ali naquela lama e vai ficar feliz. E se alguém tentar tirá-lo de lá, ele vai gritar, ele vai grunhir, falando assim: eu não quero sair daqui. E no final, esse é o final já, no último capítulo de Tiago, nós estamos estudando aí o livro de Tiago. Tiago nos mostra a sua preocupação com as ovelhas que se desviam da verdade. E quando ele fala assim: meus irmãos, se algum dentre vós se desviar, a quem o autor está se referindo quando ele diz meus irmãos? Ele usou essa expressão, meus irmãos, várias vezes durante a sua epístola, essa epístola de Tiago. E intensifica o uso quando parte para a sua conclusão. Ele estava ali concluindo um texto e ele fala meus irmãos. E o que essa maneira de se dirigir aos leitores que somos nós pode nos ensinar? Tiago, quer dizer, na época ele estava se referindo para aquele povo, mas a palavra de Deus chegou até nós, e é conosco. Agora a peteca está comigo e está com você. Então o Tiago usa essa expressão por dois motivos. O primeiro, para deixar claro que se está dirigindo aos que pertencem à família da fé. Fé é o motivo mais importante pelo qual o Tiago está se referindo, porque são irmãos aqueles que creem no mesmo Senhor, Deus e Pai. Você é o meu irmão em Cristo Jesus. Você é meu irmão porque você recebeu
Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e foi lavado e remido no sangue de Jesus, e nós assim, através de Jesus, passamos a ser co-herdeiros com Cristo Jesus, Filho de Deus Pai. Então nós somos irmãos por causa de Jesus Cristo e da decisão que nós tomamos de servi-lo e de amá-lo. É por isso que eu olho para a Rita e falo assim: a minha irmã Rita, minha irmã em Cristo Jesus, meu pastor Rimac é meu irmão em Cristo Jesus, né? Vocês, meus irmãos, em Cristo Jesus. É muito bom nós lembrarmos isso. Nós somos irmãos porque fomos feitos família de Deus em Cristo Jesus. Então esse é o motivo mais importante, é a fé que nós temos. Em Efésios 4:5, Paulo diz assim: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Você pode dizer amém? Glória a Deus por nosso Deus e Pai. No Novo Testamento, ninguém que não pertencesse à família cristã, eles não recebiam esse termo irmão. Se não fizesse parte, se não tivesse recebido Jesus como seu Senhor e Salvador, eles não recebiam essa expressão de tratamento de nome. É claro que o termo irmãos é direcionado para quem é filho do mesmo pai e mãe, ou só do pai, ou só da mãe. Né? No caso aqui, Tiago, quando estava escrevendo, ele era meio-irmão de Jesus. Né? Ele era filho de Maria e de José. Então, ele era só meio-irmão porque Jesus foi gerado pelo Espírito Santo e o autor desse milagre, do que aconteceu com Maria, foi nosso Deus e Pai. Ele foi gerado pelo próprio Pai. Né? Então, Tiago, ele era meio-irmão de Jesus. Mas o que intensifica no último capítulo é a expressão: se algum dentre vós, em outras palavras, o que a igreja que somos nós deve fazer quando um dos seus se desvia da verdade. O que a igreja, o que nós podemos fazer? Às vezes você vê alguém e no momento você não faz nada, você vai procurar as autoridades da igreja, os irmãos que foram consagrados na igreja. Mas quando ele fala assim, se algum entre vós, somos todos nós. Se você tem alguém doente na sua casa, seu irmão está correndo perigo, o que você faz? Você vai orar, você vai buscar a Deus, você vai buscar ajuda. E assim é no seio da igreja. Diz respeito a todos nós. Diz respeito a todos nós. A Bíblia nos fala de nós sermos corpo. Aí fala do corpo da igreja, o braço, as pernas, o pé. Se um dedinho está doente, todo o corpo sofre. É por isso que nós somos corpo do Senhor, a igreja de Cristo aqui na terra. Então, se algum entre vós se afastou, nós todos somos responsáveis, precisamos nos unir em busca daquele. Então, o que o autor está admitindo? Na verdade, aqui Tiago se refere nesse texto, são os mandamentos cristãos que devem ser praticados. E também devemos lembrar que a verdade cristã está ligada à pessoa de Jesus Cristo. Porque Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus já falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então, quando a pessoa se desvia da verdade, ela se desvia da palavra de Deus, ela não apenas está com desvio moral, espiritual ou comportamental, é um desvio da própria pessoa de Jesus Cristo. Cuidado, irmão. Às vezes você fala assim: eu não vou mais à igreja, eu não vou mais fazer isso, porque eu fiquei decepcionado com a pessoa, porque eu vi o que eu não gostei. Você está desviando, da palavra do Senhor.
E se você mudar de igreja, você vai chegar lá e vai ter o mesmo problema. Porque muitas vezes o problema da igreja sou eu. Sou eu mesmo. É você mesmo. A igreja nunca vai ser perfeita porque tem pessoas como nós, que somos falhos. Mas nós podemos ser falhos, mas nós estamos caminhando a cada dia para querer alcançar a perfeição em Cristo Jesus. É uma caminhada. Ninguém nasce pronto. Ninguém transforma do dia para a noite. É na caminhada. É na caminhada, meus irmãos. Há 43 anos eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus. Já muita coisa já melhorou, mas tem muita coisa para melhorar ainda. A estatura de varão perfeita é quando a gente chegar no céu. Então vamos cada um cuidar da sua vida espiritual, de se comprometer com o Senhor Jesus, de querer ser melhor. Então, alguns se desviam, alguns ficam tristes, pensando em um ou outro, mas quando nós desviamos, nós estamos desviando da pessoa de Jesus Cristo. E quando você olha para a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, você vê que nele não há defeito, nele não há erro, nele nós encontramos paz, nele nós encontramos o que mais nós precisamos, nós encontramos a nossa salvação eterna. Meu irmão, tudo aqui, isso aqui vai passar, e um dia nós estaremos com Jesus. Amém, meus irmãos? Ou ele vai vir buscar a sua igreja, ou ele vai vir buscar um por um. Quando chega a nossa hora de encontrar com o Senhor, o que nós precisamos é estar preparados para encontrar com Jesus. Tem um CD, antes era um long play, LP, né? Aí eu passei por um CD chamado A Última Trombeta. Quem já foi adolescente comigo já ouviu essa Última Trombeta. E tem uma parte é um teatro que era tipo rádio, novela. E a mulher, quando vê que a igreja foi embora, Jesus voltou e levou a sua igreja, ela fica se lamentando. E ela fala assim: eu devia ter cuidado mais da minha vida espiritual. Eu devia ter cuidado mais da minha vida espiritual. Meus irmãos, porque quando nós não cuidamos da minha vida espiritual, eu vou começar a querer enxergar erro na vida espiritual dos outros. Vamos orar uns pelos outros, vamos orar pelo corpo da igreja, o seio da igreja. Aí vem a pergunta: por que algumas pessoas, por que as pessoas se desviam? Qual que é o motivo da pessoa ter se desviado? Primeiro motivo, passei demais. Perseguição. Em Mateus 24, 9 a 10, diz assim: então serão atribulados e vos matarão. Sereis odiados entre as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se desviar, trair e odiar uns aos outros. Nesse tempo de perseguição, olha o que esse versículo fala. Além de desviar, vai trair. Trair quem? Trair os da fé. E odiar uns aos outros. Olha que confusão. Vai entregar o próprio irmão. É o que diz quando Jesus fala sobre a sua volta. É reino contra reino, nação contra nação, filho contra pai, irmão contra irmão. É assim, vai ter pessoas que no tempo da tribulação não vai segurar a onda. Por isso que nós precisamos estar firmados no Senhor, aprofundar a nossa raiz, a nossa fé no Senhor, para que possamos estar inabaláveis. Mateus 13, quando Jesus fala da parábola do semeador, há uma semente que ele fala assim: mas não tem raiz em si mesmo. Essa semente que não perseverou, que não brotou, antes sendo de pouca duração, e lhe chegando a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza ou se desvia. A fé rasa. Nós precisamos firmar a nossa fé. A minha fé e o meu amor
estão firmados no Senhor. É um cântico do cantor cristão. A minha fé e o meu amor, ela tem que estar firmada no Senhor. Sempre lemos e ouvimos muitas pessoas que sofreram e sofrem ainda em nossos dias por amor de Jesus Cristo. Uma das pessoas que eu ouvi um testemunho que muito me impressionou foi num Loucos por Jesus, que eu fui lá na Getsemane. Isso foi mais ou menos 2008, 2009 que eu fui. Cheguei lá, tinha uma chinesa e ela estava dando testemunho dela. E ela canta lírico, cantava lírico, coisa linda. E ela contando a saga dela, porque ela amou Jesus. Ela ainda mocinha, menininha, toda a sua família cristã, crente, firmada no Senhor, quando entrou Mao Tse-tung e proibiu o cristianismo e prendeu os cristãos. E ela foi presa, ainda mocinha, 13 anos. Ali, meus irmãos, ela passou 30 anos. 30 anos. Diz ela que todo dia 1º de janeiro, ela era levada até o diretor da prisão e falar: você tem oportunidade hoje de estar livre. É só você negar Jesus. Ela falou assim: eu não nego Jesus. E ela só pedia para Jesus uma coisa, que ela, mesmo presa, ela queria casar, ela queria ter filho. Eu não lembro os detalhes, mas teve algumas situações que o pai adoeceu na prisão, ela teve que sair com o pai para poder tratar dele, para depois eles voltarem. Nesse tempo ela conheceu o moço, nesse meio tempo ela casou. E ela teve, eu sei que na história, no fim da história, meus irmãos, ela teve 2 filhos, José e Daniel. E ela consagrou os filhos dela para que eles fossem missionários atrás das cortinas de ferro, que era assim era chamado, dos países que não aceitavam o cristianismo. E uma das coisas que ela contou é que um dia o pai dela morreu na prisão. E eles deram para ela uma bicicleta e o corpo do defunto. E falou para ela assim: você leva para enterrar, depois você volta. E ela sentou o pai dela assim no cilindro e deitou ele assim no guidão, e o pai dela morto, e ela empurrando pelo meio do caminho, chorando, e falando com Deus: Deus é assim, e conversando com Deus. Naquela hora ela estava nervosa e chorando: eu vou ter que enterrar o meu pai, depois de tanto sofrimento, não sei o quê. E no meio do caminho, o pai dela fala assim: para de chorar, para de chorar. Como o pai dela estava morto, o pai dela continuou vivo, livre na prisão. Foram milagres que ela foi vivenciando. Foi uma noite tão gloriosa. E uma das coisas que ela contou é que, como ela cantava muito na prisão, ela cantava muito. Um dia deram ácido para ela beber, para que atrapalhasse as cordas vocais dela. E ela ficou sem falar algum tempo, e depois o Senhor curou as suas cordas vocais, e ela cantou lá para a gente, lírico. Então, são testemunhos que nós vemos, tem muita gente morrendo, tem muita gente perseguida. Nós não precisamos, gente, vamos ficar firmes no Senhor. Nós não precisamos enfrentar tais perseguições para falar que somos firmes no Senhor Jesus. Ou a pergunta que fica: se você chegar a um tempo desse, você vai continuar firme no Senhor, ou você vai se desviar por causa da perseguição? E não é só perseguição quando alguém está nos ameaçando de morte ou espancamento. Tem gente que, por causa de calúnia, de difamação, de mentira, escolhe se desviar e sair do caminho do Senhor. Vamos ficar firmes. Outro aí, mundanismo, porque as pessoas se desviam, porque as pessoas saem do caminho. 2 Timóteo 4,10 diz: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Esse Demas, se não me engano, em Colossenses 4,4, ele foi elogiado como uma pessoa que andava do lado de Paulo, ali firme. E Paulo fala isso aqui, eu entendo a tristeza de Paulo, era o companheiro dele,
estava ali junto com ele. E ele fala assim, ele amou o presente século, ele amou mais esse mundo do que ele amou a Deus. Talvez Demas tenha visto a vida de Paulo e falou assim, esse é o caminho que eu vou seguir, de sofrer, de apanhar, de ser morto por causa de Jesus. Ali Demas falou assim, não quero isso para mim não. Em Tiago 4:4 diz assim, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se amigo de Deus, inimigo de Deus. Inimigo de Deus. E em 1 João 2,15 fala assim, não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós às vezes olhamos aparentemente para a vida das pessoas que estão longe do Senhor e achamos a vida dela mais bonita, mais próspera, mais atraente. Vale a pena viver. Em Malaquias 4:18, 3:18 fala assim, todos verão a diferença entre o justo e o ímpio, aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Um dia todo mundo vai ver. Fica firme, meu irmão. Não se engane com a atração do mundo, não se engane com a mentira, não se engane com a prostituição, não se engane com o próprio engano, que as pessoas enganam as pessoas, não se engane com a vantagem de levar vantagem em tudo, em todas as coisas. Fique firme com o Senhor, mesmo que naquele momento pareça que você está perdendo. Lembra desse versículo, todos verão a diferença entre o justo e o ímpio, aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Verão a sua família, verão os seus filhos, verão o seu trabalho, todos verão. E se ninguém vê, tem problema não, você continua firme com Jesus, porque Deus está vendo. Porque Deus está vendo e é isso que nos importa. O recado está dado, meu irmão. Vamos ficar firme com Jesus. Outro, fé superficial. 1 João 2,19. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Algumas vezes nós ficamos impressionados quando ouvimos de alguém que estava na igreja há tantos anos e de repente se desviou. Não é só impressionado não, gente, dá uma tristeza no coração. Uma pessoa que sentou no banco e ouviu a verdade da palavra. E aquilo não entrou no coração. Por isso, meus irmãos, quando a gente vem para a igreja, a gente tem que falar para o Senhor, não esquece de orar não. Senhor, abre meus ouvidos espirituais, que meu coração receba, que eu tenha, nos 10 anos da Semana da Juventude, o pastor Rimac pregou uma mensagem nessa igreja que eu nunca mais esqueci. Ele pregou sobre terra boa. O senhor lembra dessa mensagem, pastor? Terra boa. A terra que a semente chega e ela cria raiz e ela dá bom fruto, terra boa. Que o nosso coração seja terra boa, que acolha a semente, que acolha a palavra e que dê frutos. Nós devemos lembrar sempre da semente que Jesus falou, que não tem raiz em si mesma, é pouca duração. Estar na igreja há muitos anos não é sinônimo de uma fé profunda. Não é. Tem gente que acostuma a vir à igreja. Acostuma. Tem gente que às vezes vem na escola dominical, mas não vem no domingo à noite. Não, eu já fiz a minha obrigação de hoje. Parece que vir à igreja é uma obrigação. Não, já fui, já levei meus filhos. Está bom, domingo à noite vão ficar vendo Fantástico. Meus irmãos, tem muita gente que está assim. Vem um dia, não vem no outro, acha que está bom, e chega em casa e não está lendo, não está orando. Estar na igreja há muitos anos não é sinônimo de uma fé profunda. O escritor de Hebreus se surpreendeu
com seus leitores que, devido ao tempo corrido, ainda estavam se alimentando de leite, quando, na verdade, eles deveriam se banquetear de alimento sólido. Gente que está na igreja, mas ainda é menino na fé. Olha o que ele diz aqui em Hebreus, capítulo 5, a partir do versículo 11. Quanto a isso, muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Você está bebendo leitinho ainda ou já amadureceu para comer alimento sólido? Nós precisamos amadurecer na nossa fé. Olha o que ele fala aqui, para discernir o bem e o mal. A gente vê quando a pessoa ainda está bebendo leite, quando ela tem dificuldade, nas dificuldades da vida, que qualquer coisa esmurece na fé. Gênesis 21, versículo 8, fala assim: e cresceu Isaque e foi desmamado. E nesse dia que Isaque foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Acabou, o menino não estava tomando mais leite não, agora já estava se alimentando, alimento sólido. E a gente vê muita gente na igreja ainda, ó, só na mamadeira. Vamos fortalecer, vamos aprender a palavra, vamos crescer. Louva a Deus por essa igreja. Né? Dia de segunda-feira eu estou aqui no núcleo de estudo com jovens, vejo tanta gente chegando para o ETAD, aprendendo a palavra, fortalecendo na palavra. Glória a Deus, né? Que se você tem interesse, procura a pastora Jaqueline para aprender mais, aprofundar mais no conhecimento da palavra do Senhor. Próximo tópico: por que as pessoas se desviam? Por rejeitar a boa consciência. Em 1 Timóteo, versículos 19 e 20, mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé, e dentre esses se contam Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Olha que palavra pesada. Eles, além de terem desviado, eles estavam blasfemando contra Deus, blasfemando contra o Espírito Santo. Esteja certo que a rejeição da boa consciência começa na rejeição da voz da consciência. O apelo da Escritura é para que, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Meu irmão, ninguém se desvia da noite para o dia. É tudo um processo. Se for lá em Salmos 1:1, fala assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Começou a andar, começou a conversar. Olha só, bem-aventurado varão que não anda segundo o conselho de ímpios. Nós temos o conselho da palavra do Senhor, mas de repente você sai do conselho da palavra do Senhor, vai dar ouvido a conselho de ímpios. Nem se detém no caminho dos pecadores. Gente, aí depois que já deu ouvido aos conselhos, você já para escutar mais. Por fim, você senta na roda dos escarnecedores. Sentou, acabou. É dos escarnecedores. É como aqui estava Emineu e Alexandre. Cuidado, irmão. Cuidado, irmão, porque o diabo anda com sabatinho de algodão. Ele vai chegando de mansinho, Quando você vê, você está longe do Senhor. Longe, muito longe. E um pouquinho longe do Senhor é muito longe dele. É muito, né? Não é pouco, não.
Próximo item, porque alguns se desviam por causa da prosperidade. Olha só. Deuteronômio 32:15 diz assim: mas engordando-se o meu amado, deu coices, engordou-se, engrossou-se, ficou nédio e abandonou a Deus que o fez e desprezou a rocha. Salmo 69:10 diz assim: se as vossas riquezas prosperam, não ponhais o coração nela. Meu irmão, não tem problema nenhum de prosperar, não. Outro dia nós estudamos aqui sobre isso. Não tem problema nenhum ser rico, mas o nosso coração não pode estar nisso. Sabemos que muitos cristãos se afastam muito mais em tempo de abundância que em tempo de escassez. Talvez porque no tempo de escassez a pessoa esteja desesperada, procurando o Senhor que o ajude, né? Mas tem gente também que em tempo de escassez fala assim: ah, não, eu estou servindo a Deus e nada tem me acontecido, vou deixar isso para lá. Nada mudou na minha vida, porque são pessoas que chegam a Deus também, se achegam diante de Deus, querendo só usufruir do tempo bom, né? Mas Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Existem 2 períodos difíceis na vida do crente: o da adversidade e o da prosperidade. Dos 2, o último é o mais difícil. É o mais difícil. É muito fácil se esquecer de Deus em tempo de fartura. De repente, eu tenho dinheiro para tudo, eu posso tudo, eu sou o tal, não preciso de orar mais para Deus para pedir nada, eu já tenho. Isso acontece muito. O povo de Israel fez isso. Em Jeremias 2:13 diz assim: porque 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Cisternas rotas são reservatórios de águas naturais que não retêm água. Tudo aquilo que cai se esvai, que cai dentro vai embora. Preferiram cavar cisternas rotas. Preferiram se fundamentar naquilo que se esvai, naquilo que vai embora, aquilo que não dá sustento. A nossa fé e o nosso amor precisam estar no Senhor. Outro tópico que nós temos: porque que se desviam? Porque tem gente que se envergonha de ser cristão. Em Jeremias fala, né, que não se glorie o homem na sua força, não se glorie o homem na sua riqueza, não se glorie o homem na sua sabedoria. O que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer que sou o Senhor e que faço juízo e justiça na terra. É nisso que nós precisamos nos gloriar. Eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. O caminho é Jesus, eu amo a Deus, eu amo o Espírito Santo. Eu não posso me envergonhar disso, porque isso é a minha vida, a nossa vida. Mas muitos se desviam por se envergonhar de ser cristão, de se envergonhar de dizer que ama Jesus. Em 2 Timóteo 2,15, Paulo dá um conselho a Timóteo. Ele diz assim: procura apresentar-te como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Né? Então ele fala assim: olha, um obreiro aprovado. O que é um obreiro aprovado? Nós precisamos ser obreiros aprovados, meus irmãos. Sabe por quê? Porque nós passamos por prova. Quando a gente faz prova e tira a nota 10, a gente fica feliz demais, né? Ó, passei. E aqui Deus muitas vezes nos prova. E nós precisamos ficar firmes e sair lá na frente como obreiro aprovado. Deus falou assim: ó, 10, nota 10. Meu servo continuou firme,
meu servo está ali, no meio da angústia, no meio da tribulação, eu vou cantando, dando glória a Deus, vou passar no mar cantando e dando glória a Deus, como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar. Não se envergonhe da palavra do Senhor, não se envergonhe. E por fim, e que maneja bem a palavra da verdade, quer dizer, você conhece a palavra? 2 Pedro, se eu não me engano, 2,9, fala assim, que nós precisamos estar preparados para quando nos perguntarem a razão da nossa fé. Nós precisamos estar preparados para poder explicar a razão da nossa fé, e por isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo advertiu: qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com santos anjos. Está lá em Marcos capítulo 8, versículo 38. Eu acho interessante essa palavra de Jesus aqui. É um contrassenso. Uma geração adúltera e pecadora se envergonhar de Cristo. Olha aqui, era Jesus que tinha que se envergonhar da geração adúltera e pecadora. Mas Jesus estava preocupado com a geração adúltera e pecadora de se envergonhar dele. Que essa geração adúltera e pecadora que reconhece Jesus é lavada e remida no sangue, e quis permanecer firme e fiel diante do Senhor. Nós hoje somos lavados e remidos no sangue de Jesus. Mas tem pessoas que preferem continuar se envergonhando da palavra do Senhor. Teria que ser o contrário, né? E a quem que o autor, nessa altura aí, ele está incentivando? Qual que é o incentivo de Paulo nesse primeiro versículo que nós lemos aqui? Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecado. A quem que o autor está incentivando? O autor está incentivando, o autor aqui no caso Tiago, a alguém buscar o desviado. Alguém o converter. O termo grego, verbo converter, significa voltar ao caminho, significa regressar. Então, se alguém foi buscar o desviado e o converter, trazer de volta, ele vai voltar para o caminho e o pecado dele será perdoado. E se alguém o converter, Tiago não tem uma pessoa em mente. Ele não tem. Não disse seus diáconos, os pastores, simplesmente alguém, que inclui nós, né? Os pastores, os diáconos, mas inclui a todos nós. O pronome aqui, ele é indefinido. O pronome é indefinido. Ele ensina-nos que Deus pode e quer usar qualquer irmão para trazer de volta o desviado. Ele pode usar a mim, pode usar você, que está ali do lado dele. Qualquer um de nós. Mas quem seria esse alguém? Vamos ver quem que é esse alguém. Alguém que se preocupa com o desviado. Uma pessoa que desviou da verdade, que abandonou a verdade, é um pecador. Vou repetir, a pessoa que abandonou a verdade é um pecador no sentido de estar no pecado. Porque nós podemos viver uma vida se deliciando no pecado, naquilo que não convém aos servos do Senhor, ou nós podemos viver uma vida reta, santa, diante de Deus, buscando ao Senhor uma santidade para que nós possamos vencer o pecado. Em Salmos diz assim, porque a vereda do justo, eu amo esse versículo,
Porque a vereda do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando, brilhando, mais e mais, até ser dia perfeito. É o caminho do servo de Deus, é como a luz da aurora, é como o sol vai nascendo. Ela vai brilhando, vai melhorando, vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Esse é o caminho nosso. Mas se alguém está no pecado, ele precisa se arrepender do seu caminho errado e ser reconduzido à comunhão com Deus e com a igreja. Se alguém se desviou, nós precisamos reconduzi-lo ao caminho. Em Provérbios 4:12 diz assim: há caminho que para o homem parece direito, mas o seu fim é a morte. Eu nunca esqueço, uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim: eu quero mais é ser feliz, eu vou viver minha vida, não quero mais saber de igreja não. Eu falei: você não vai encontrar felicidade fora de Jesus. Você não vai encontrar felicidade longe dos caminhos do Senhor. E esse moço, ele se afastou muito. Um dia ele veio atrás de mim chorando: Viva, me ajuda. Eu falei: estamos juntos. Estamos juntos. Está muito difícil. Eu falei: sei. A vida com Jesus, às vezes a pessoa pensa que é difícil. Difícil mesmo é a vida sem Ele. Eu penso que quando você está longe do Senhor, meu Deus, que quando a gente está em comunhão com Deus, né, ali, a gente está ali orando todo dia. A cada dia a gente vai vendo o milagre do Senhor na vida da gente. E a pessoa escolhe viver longe do Senhor, viver na sua própria força. Eu não sei como consegue. Eu não sei. E nem quero experimentar, nem quero saber. Não quero saber. É esse caminho que para o homem parece direito, mas seu fim é a morte. Em Provérbios 24:11 diz assim: livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleam, indo para serem mortos. Então nós precisamos, como igreja, preocupar com aqueles que se desviam. Não só orar, mas como ir atrás, buscar. Eu sei que a ação no coração é do Espírito Santo, mas tem coisas que nós precisamos fazer. Alguém que esteja consciente da seriedade do pecado. Aqui nesse versículo, Tiago fala: salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecado. O convite é para salvar a alma da morte. O desviado é o que saiu do caminho. Para ter vida e paz com Deus é preciso retornar para o caminho. Meu irmão, a pessoa longe do Senhor Jesus já é muito difícil. Agora, uma pessoa que conhece a verdade e está longe do Senhor, é difícil duas vezes. Uma vez eu falei isso aqui, o doutor Marcos me mandou até uma mensagenzinha no WhatsApp, não sei se o senhor lembra disso, mas eu vou repetir. Tem muita gente arrependida de ter conhecido Jesus. Tem muita gente arrependida de um dia ter ouvido a palavra do Senhor e ter conhecido a sua verdade. Por quê? Porque vive no mundo consciente do pecado e, pior ainda, consciente que está indo para o inferno. Porque aquela palavra que chegou no coração, ela não vai embora não, porque o Espírito Santo de Deus, ele continua agindo, continua falando. Sempre digo que um pouco longe do Senhor é muito longe do Senhor. Quando Jesus diz assim: eu sou a porta, aquele que entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Tem gente que chega perto da porta, ajoelha no pé da porta, beija a porta, mas não entra pela porta.
Você está fora da porta? Você está pertinho da porta ali, abraçado na porta? Ou você está quilômetros distante da porta? É a mesma situação. Você não está salvo. Tem que entrar pela porta. E essa porta é Jesus. Então, nós precisamos estar conscientes dessa seriedade desse caso. É trazer alguém, vem. Há um convite para o Senhor, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Volta, faz o caminho de volta, passa pela porta, entra pela porta, encontra pastagem, encontra força. E vamos sair juntos para a gente poder anunciar a palavra do Senhor. E aí, alguém que tenha convicção, esse eu não tinha passado, né? Não. Alguém que tenha convicção da preciosidade desse trabalho. Tiago 5,20, ele fala, saber que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, cobrirá de multidão de pecados. Ser usado por Deus para trazer um desviado de volta à comunhão com o Pai Celestial e com a igreja é uma tarefa sublime. É uma tarefa sublime. É a mesma coisa de nós trazermos uma pessoa que não conhece Jesus, evangelizar uma pessoa. E por fim ela tem entendimento da palavra do Senhor. É trazer a pessoa de volta ao arrependimento, ao reconhecimento do pecado. Salvar a alma de alguém é fazer com que seus pecados sejam perdoados, é lidar com valores eternos. Algumas pessoas, elas leem esse versículo e pensam assim, os meus pecados, multidão de pecados será perdoada, será que é minha? Não. É daquele que volta para o Senhor. E para nós terminarmos, diz assim, alguém já afirmou que o caminho de volta para Deus começa com o coração quebrantado. Na verdade, não podemos converter alguém, nem podemos salvar alguém da morte, mas podemos cobrir seus pecados. Nós podemos ir atrás e anunciar a palavra. Meus irmãos, que nós não podemos desistir das pessoas. Não podemos. Já basta elas que se desistiram delas mesmas. Nós não somos o Espírito Santo, mas nós podemos ser usados por Ele. Podemos ser ousados para anunciar a palavra do Senhor. Entretanto, diz o texto, podemos seguir o exemplo de Jesus e colocar nossa vida no altar de Deus, para que Ele nos use para tão sublime e incomparável tarefa. E a mensagem de Deus para nós nessa manhã é uma mensagem muito clara. Primeiro, não se desvie. Não se desvie. Fique no caminho do Senhor. Não se afaste do Senhor. E que Deus nos dê graça para nós termos a condição, a capacidade, o amor, o zelo para buscar aqueles que estão longe do caminho do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Pai, nós louvamos o Senhor, louvamos pela Tua palavra, que é clara, que é viva, que é eficaz. Meu Deus, nos ajuda, Senhor, a permanecermos firmados na rocha, que é Jesus. Que os nossos olhos estejam postos em Ti, o autor e consumador da nossa fé. Meu Deus, que vindo vento, vindo tempestade, vindo ondas grandes, nada vai abalar a nossa fé, porque a nossa fé e o nosso amor estão firmados no Senhor. Meu Deus, ajuda a Tua igreja, Senhor, ajuda o Teu povo a querer, Senhor, clamar como o salmista clamou. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Meu Deus, porque nós preferimos estar à porta da casa do nosso Deus,
do que está nas tendas da perversidade. Senhor, que assim seja a tua igreja. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda cada um. Se tinha alguém aqui hoje, meu Deus, com a fé, meu Pai, com desânimo no coração, meu Deus, que eles possam ser avivados nessa manhã. Meu Deus, que essa palavra tenha alcançado o coração daqueles que estão e aqueles que estão nos ouvindo pela internet. Pai celestial, acende a chama do Senhor no coração, até o fogo do alto céu, Senhor, em cada coração, na vontade de servir, de te amar, de estar firmado no Senhor, independente da situação. Pai, nós oramos, Senhor, por aqueles que já estiveram aqui conosco, que hoje estão longe do Senhor. Meu Deus, que o Senhor nos encha. Senhor, nós pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo, oh Deus, libera, Senhor, sobre nós a unção que quebra todo jugo. Meu Pai, quebranta os nossos corações a favor daqueles que se desviaram, aqueles que estão longe, e nos dá a palavra certa, Senhor, para alcançar os corações. Deus, e que eles possam, Senhor, ter o coração quebrantado pelo Espírito Santo. E nessa hora nós pedimos ao Senhor, meu Pai celestial, o Senhor sabe de cada um. Que o Senhor possa nessa manhã toca de uma forma diferente nessa hora, Senhor. Toca de uma forma diferente, Senhor. Que eles se lembrem da Tua palavra. Que eles se lembrem da comunhão da igreja. Que eles tenham saudade de estar contigo, Senhor. Toca, Deus. O Senhor é poderoso para fazer isso. Estende a Tua mão de poder e toca, trazendo a razão. Meu Deus, trazendo, Senhor, a lembrança e o conhecimento. E que eles tenham saudade. Como fez aquele filho pródigo. A Tua palavra nos disse que ele levantou e disse: eu irei para a casa do meu pai, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Que nessa manhã o Teu Espírito possa agir na vida dos que se afastaram, e que o Teu Espírito Santo possa tocar, e que eles possam dizer: levantar-me-ei desse mundo de podridão, como aquele homem, Senhor, estava no meio dos porcos. Meu Deus, ele sabe que ali não é lugar dele, ele é ovelha, ele não é porco, Senhor. Tem misericórdia daqueles que se afastaram, que eles possam dizer em boa consciência: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Que essa noite, Senhor, essa manhã seja uma manhã de milagre, Senhor. Nós cremos na ação do Teu poder e nos reveste, Senhor, com a Tua graça. É que oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.